Já pode começar, são 8 horas. Queridos irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Neste momento, vamos dar início à nossa atividade de hoje. Quem vai conversar conosco agora é o Edjair, vai falar sobre um tema muito importante para todos nós, momento de decisão. A mensagem... Todos sejam bem-vindos. Ele vai ler a mensagem. Deixa eu primeiro fazer uma coisinha aqui que está muito... Tá. Só um instantinho aqui, quando eu faço isso, a tela fica na frente. Eu vou ter que parar de compartilhar. Só um instantinho. Ok. Tá bom. Boa noite a todos. Eu trouxe uma mensagem, de acordo com o tema da nossa conversa de hoje à noite, nosso diálogo, do livro do Marcos Prisco, Momentos de Decisão, mas é uma adaptação daquele Momento Espírita, lá da Federação Espírita do Paraná, né? Então, ele pegou o livro do Marco Prisco e fez uma atualizaçãozinha para dar aqueles áudios que eles colocam todo dia no ar. Então, a mensagem tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje à noite, tá? A vida é feita de momentos que surgem e passam, e de conformidade com nossa decisão, darão origem aos estados de paz ou de aflição. São os momentos de decisão feliz, que nos garantem a harmonia íntima, assim como os momentos de decisão infeliz nos conduzem à amargura e à dor. Saulo de Tarso, no momento de desequilíbrio, saiu a perseguir os homens do caminho. No momento sublime, encontrou Jesus e tomou a mais notável e valiosa resolução, que dele fez o perfeito apóstolo das gentes. Num momento de prece, Maria recebeu a anunciação da chegada do Messias. Num momento de paz na terra, Jesus nasceu em singular estrebaria para mudar os rumos da história. Num momento de confiança, Nicodemos rogou a entrevista que lhe abriu os horizontes infinitos sobre a necessidade de nascer de novo. Num momento feliz, a mulher samaritana travou o diálogo que lhe mudou o roteiro da existência. Num momento de piedade, o bom samaritano tornou-se o símbolo da solidariedade por excelência, constantemente lembrado para nossa edificação. Num momento de fé, a portadora de processo hemorrágico libertou-se do grave mal que a martirizava. Num momento de irreflexão, o moço rico perdeu a oportunidade de ganhar a jornada. Num momento de dor, a mulher adúltera encontrou a piedade do Mestre e renovou-se para avançar a vida afora. Num momento de inveja, alguns fariseus tentaram embaraçar o Senhor e se confundiram a si mesmos. Num momento de amor, Jesus libertou o obsesso de Gadara, que padecia a cruel presença de mentes perturbadoras. No momento de desequilíbrio, Judas traiu o Cristo. No momento de fraqueza moral, Pedro negou o amigo. Em momento de grande fortaleza íntima, entregou-se ao martírio em nome e por amor da verdade. No momento de covardia, Pilatos lavou as mãos e perdeu a maior bênção da vida. No momento de heroísmo, mulheres piedosas deram testemunho da grandeza do amor, acompanhando o sublime condenado. Num momento de loucura coletiva, os homens crucificaram Jesus. Num momento de luz, o Mestre ressuscitou. E até este momento é o caminho, a verdade e a vida. São momentos de decisão. Há momentos em nossas vidas que não aproveitamos, momentos que passamos na inutilidade ou nos comprometendo com os erros, momentos que nos produzem aflições e dores sem conta. Surgem também e ressurgem momentos que nos convocam à liberdade, à legítima paz, indispensável saber utilizar
as lições do Evangelho em cada momento da existência física, a fim de podermos fruir as bênçãos da vida eterna. A vida nos oferece, a cada instante, inúmeros momentos para que tomemos decisões. Cada decisão tomada definirá o nosso próximo momento. Se a decisão for feliz, nossos momentos futuros nos trarão felicidade. Se houver infelicidade na decisão, as horas seguintes nos reservarão fatos e notícias desagradáveis. Assim é a vida, feita de momentos de decisão. Que seja este, portanto, o nosso momento de decisão feliz. Sim, agora a prece, né? Agradecemos a Deus estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais a nossa querida e amada doutrina. Que Jesus nos fortaleça nesse momento, inspirando nosso irmão de Jair, para que ele, como sempre, procure fazer o melhor para que nós entendamos e procuremos vivenciar esta doutrina maravilhosa. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. Deixa eu ver. Atenção. Já estão vendo a nova? Sim. Mudou a tela de vocês. Tá. Então, mais uma vez, boa noite. Como eu falei no início aqui para a mamãe, eu não me sinto palestrante, porque eu gosto mesmo de conversar, dialogar, conversar com, especialmente no Bezerra de Menezes, que eu me sinto muito bem, e trocar ideias acerca do espiritismo, da visão espírita para a humanidade que Kardec nos trouxe. E eu procuro sempre ser pragmático, ser prático. Onde é que eu uso isso? Como é que eu faço isso? Como é que... Não simplesmente... Desde criança eu fui assim, aceitar uma coisa só porque alguém está falando, sabe? Eu procuro sempre dizer assim, mas como é que eu faço isso? Como é que eu chego nisso? Como é que eu alcanço isso? Eu ficava olhando para as pessoas que alcançaram, né? Um Divaldo, um Raul Teixeira, assim, como eram eles jovens, né? O que eles faziam diferente? Eles eram bastante críticos, né? E depois deles contando as vidas deles, você percebe que exatamente eles eram muito críticos e eles eram assim, lógico, eles eram um ponto fora da curva, mas a consciência deles, e eles já traziam também a bagagem espiritual, fazia com que eles questionassem e estivessem sempre no estágio consciente. E buscando isso aí, eu vou falar um pouquinho sobre o momento de decisão, que está lá no livro do Divaldo, e Psicografia do Divaldo, é da Joana de Anjos, né? Jesus e a Atualidade, esse livrinho aqui, bacana. Eu sempre leio esse livro de vez em quando, aí eu gostei dessa decisão, porque eu estou me interessando também por um outro assunto, um pouco mais científico, né? Mas eu penso no Kardec, ele diz o seguinte, nós temos que analisar, investigar, comparar, né? E se a ciência nos trouxer algo de novo, a gente vai abraçar a ciência, ou não. Então, você tem que ter senso crítico para isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as decisões que foram faladas aqui na mensagem do Marco Prisco, que elas são pontos que vão nos trazer o nosso futuro, a nossa felicidade ou momentos infelizes, né? De acordo com a nossa decisão. Agora, a pergunta que não quer calar e o bairro todo quer saber é como é que toma a decisão correta, porque todos nós, há quanto tempo nós estamos envolvidos com a doutrina, marcando passo, sabe? Marcando passo. Como ele falou, que às vezes você se pega em erros, mas começa a encontrar explicações, justificativas e vai empurrando com a barriga e uma existência inteira pode passar porque você não teve aquele senso crítico ainda. Então eu me perguntei, sim, mas como é que eu posso alcançar? Ou o que a ciência tem explicado? A ciência não explicou nada de novo, apenas deu um novo nome, uma nova maneira, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Primeiro, eu queria perguntar assim, se vocês um dia pararam para pensar quantas decisões nós tomamos por dia?
Não é decisão para evolução espiritual, progressão, em geral, em geral. Por exemplo, pela manhã, todo mundo pergunta que roupa eu vou usar hoje, né? Qual é o que eu vou tomar? Café, chá, chocolate, cuscuz? O que eu vou comer hoje? É cuscuz, é pão? O que eu vou comer? Eu vou para o trabalho a pé, eu vou de ônibus? São pequenas decisões, mas nós temos que partir, eu sempre penso assim, nós temos que partir daquilo que nós conhecemos, tentar entender o que nós conhecemos, para depois tentar entender aquilo que nós ainda não conhecemos. Se nós começarmos a procurar logo entender de imediato, vai ter uma distância muito grande, uma demora para nós assimilarmos tudo. Então, continuando aqui, olha, de tarde, qual tarefa eu vou fazer primeiro hoje à tarde? Chego no trabalho, eu tenho que ler meus e-mails, tenho que atender meus alunos, tenho que conversar com os meus colegas professores, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou almoçar hoje? Eu vou comer muito, vou comer pouco? Como é que eu estou me sentindo hoje? Então, são perguntas, olha, no jantar a mesma coisa, o que eu vou fazer, qual é a minha hora de lazer, eu vou dormir cedo, eu vou dormir tarde. São decisões que nós tomamos diariamente, constantemente, porque essa é a vida. Nós estamos sempre envolvidos em perguntas. E agora, é, são sempre coisas simples mesmo, tão simples que nós não paramos para pensar, né? O que nós vestimos, comemos, o que vamos fazer. Porque, olha só, se nós pararmos para pensar, cada uma dessas coisas tem uma quantidade enorme de opções, né? Por exemplo, roupa. Não que nós tenhamos um guarda-roupa cheio, mas nós temos, sei lá, algumas peças de roupa aqui, e nós temos que decidir qual roupa. Vamos primeiro fazer a análise geral, depois a gente vai dizer, não, mas a gente não precisa gastar tanto tempo, ok, mas não é verdade isso, a gente abre, como homem, como representante masculino, o Charlton talvez confirme comigo, eu abro o guarda-roupa, que roupa tu vais usar? A minha esposa perguntou, eu vou usar essa, a primeira que eu vejo. Eu pego, é a primeira que está na frente, então é essa mesmo, foi a escolhida. Esse é o meu critério. Ela já disse, ela não, já demora para escolher alguma coisa. E as prioridades, ela muda com o tempo, com a ocasião, mas tudo tem um critério para você escolher aquilo ali, não é isso? Só que esses critérios vão se acumulando com o tempo. E no final das contas, toda aquela parafernália de alternativas que nós tínhamos, o nosso cérebro processa e nós tomamos uma decisão. Ah, eu vou usar essa roupa. Ah, eu vou tomar esse café. Ah, eu vou. Veja bem, vamos fazer um breve parênteses. Eu não estou colocando o cérebro na frente do espírito, não é isso. É que o cérebro é ele que, na maioria das vezes, ele toma decisões inconscientemente por nós, porque ele é igual um computador que nós programamos com as nossas atitudes, agora ou no passado, e ele já começa a agir quase que no piloto automático. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, essas decisões do cotidiano, elas vão se somando, só que tem um detalhe. Talvez vocês não tenham parado para pensar, mas cada decisão consome energia, sabia? É por isso que no final do dia a gente está esgotado. Eita, eu nem carreguei, eu nem enchi uma laje hoje, como é que eu estou esgotado? Eu nem fui a pé para o trabalho, como é que eu estou esgotado? Mas mentalmente, o excesso de decisões que nós tivemos que tomar. Então, o cérebro, ele é um órgão que tem em torno de 1,5 kg, mas ele consome sozinho 20% da energia que o nosso corpo precisa. É muita coisa, ele é pequenininho, mas ele é guloso de energia, né? Isso aí tem como histórico, né? Lá na época das cavernas, da antiguidade, onde nós tínhamos que sair em busca de alimento, de proteção, tudo mais. Então, nós tínhamos que tomar uma decisão rápida, porque senão, como tem aqui nesse de baixo, aqui, não sei se está aparecendo o meu mouse aí, mas não está não. Esse número 3 aí, né? Se você não tomar decisão rápida, em vez de caçador, você ia virar caça dos animais, né? Então, nós aprendemos com o tempo a tomar decisões muito imediatas. Hoje em dia, apesar de não termos mais que nos defender dessas feras, mesmo assim ainda nós temos um desafio muito grande, que é escolher dentre muitas possibilidades, nós devemos escolher uma delas e tomar uma decisão. Para isso, a gente tem que fazer um processo de comparação, e isso
exige um esforço. Os cientistas já mediram isso. Assim como a lâmpada, ela consome energia, o nosso cérebro também consome energia. Tá, onde eu quero chegar com isso, Edjaí? Não enrola, não. A energia que nós gastamos no cérebro é quando, por exemplo, nós temos que ter atenção para o que vai comer, atenção na hora de atravessar a rua, tudo isso aí consome energia. Quando nós tentamos nos lembrar de coisas anteriores, do passado, por isso que as pessoas dizem, olha, nostalgia é bom, mas não, muita nostalgia consome muita energia. Acho que foi uma mensagem espírita que falou sobre isso. Tá aí, a ciência está comprovando isso, exatamente o que os espíritos falam para a gente. Aquilo que a gente pensa demais, aquilo está consumindo, nós não percebemos, mas aquilo está devagarinho nos consumindo, né? Até nós tomarmos uma decisão qualquer. Muito bem. Então, aqui nesse número 3 aqui embaixo, nós vimos o seguinte, por que eu estou ilustrando aqui? Que aqui, quando nós temos poucas decisões para tomar, o nosso consumo de energia é como se fosse igual a bateria do nosso celular, né? Veja que está verdinho, porque eu tomei poucas decisões. Quando eu tomo mais ou menos decisões, fica laranja, e quando eu tomo muita decisão, fica vermelho. Quer dizer, o cansaço é imediato, o esgotamento é imediato. Sabe o que aconteceu com o passar do tempo? O cérebro, como o cérebro é o nosso garçom, e nós pedimos as coisas para ele, ele traz, busca e tal, ele começou a buscar formas, atalhos, maneiras de ser mais eficiente, né? Então, aí o cérebro procurou minimizar o esforço mental. Como é que eu posso fazer uma coisa que eu não gaste muita energia? Como é que eu posso ganhar tempo para não ter que perder muito tempo? Quanto mais tempo você passa, mais consumo de energia você tem mentalmente. Eu posso utilizar soluções que eu tentei no passado, né? Olha, ano passado, quando eu comi essa comida aí, me deu uma indigestão danada, então eu não vou repetir de novo. A solução do passado ficou registrada e o cérebro já te lembra, na hora que você vai comer, o cérebro já te avisa, olha, lembra? Essa comida aqui te deu. Aí você já reduz aquele tempo de pensar, tá bom? Resumindo, com o passar do tempo, o cérebro começou a encontrar atalhos. Sabe um atalho? Tem aquele caminho longo. Ele encontrou um atalhozinho sozinho. Toda vez que acontece isso, você recebe isso. Toda vez que acontece, você recebe isso. Então, o cérebro começou a encontrar atalhos que ficavam registrados fisicamente. Então, tudo aquilo que nós fazemos como espírito, né, vai ficar registrado no perispírito e tudo mais, mas o cérebro, ele registra essas experiências. E é o que a neurociência, hoje em dia, chama de atalhos mentais ou viés cognitivos. O espiritismo não chama viés cognitivo, mas vocês vão entender que está tudo dentro da doutrina espírita. Tudo a ver. Porque o atalho mental é quando nós tentamos simplificar uma decisão. E sabe o que acontece com isso? Esses atalhos mentais, eles não ocorrem apenas na parte de vestir roupa, comer, se divertir, conversar. Não, significa também nas decisões emocionais. Isso aí está ligado ao nosso avanço, ao nosso progresso espiritual, não é isso? Então vamos lá. O que é atalho? O que é um atalho mental, né? Você tem um monte de informação e o cérebro te diz qual é a mais que você tentou com mais sucesso no passado. Ele te aponta isso. Diz, olha, não vai por aqui, porque aqui é perigoso. Lembra que ano passado roubaram um rapaz aí? Então, ele já te faz esse gatilhozinho, certo? Olha só que coisa legal. Aí, os estudiosos começaram a descrever, a colocar num livrozinho, um catálogo, né? Quais são as reações que nós temos que nós não gastamos energia. Sabe por que nós não gastamos energia? Porque a gente não pensa. O Rossando Klinger, ele até diz que são decisões que nós agimos de uma maneira irracional, porque nós não pensamos para fazer. O irracional não é associado ao animal, não. Por exemplo, você pega uma panela, está quente, você tira o dedo e automaticamente, porque você não pensou para fazer aquilo. Né? Já foi um aviso do cérebro, opa, tira, porque isso aí já vai se dar mal. É a mesma coisa em outras situações. Quer ver? Eu vou falar para vocês aqui sobre alguns exemplos desses atalhos mentais, a gente vai falar depois de Jesus, tá bom? Então vamos lá. A vantagem, então, desses atalhos, como eu estou falando, é que ele vai economizar tempo para você tomar uma decisão. São decisões que nós tomamos
sem demorar muito tempo, e por isso, como nós não demoramos muito tempo, nós economizamos energia, porque o cérebro, ele quer se preservar. Ah, legal. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, existe um atalho mental chamado viés de confirmação, que é o seguinte: tudo aquilo que nós já temos como verdades, as nossas verdades, cada um tem a sua verdade, né? Passa a ser um filtro. Tá vendo esse dois aí, olha, esse número um aí? Toda a informação nova que você recebe, você vai passar por um filtro. Isso aqui é o viés. Quem faz isso é o cérebro, não é a gente, tá bom? Então o cérebro ele vai te dar resultados que você pode aceitar ou não, tá? Mas normalmente, né, olha o que eu estou falando, normalmente, tudo aquilo que nós fazemos, o cérebro já te dá alguma coisa que é mais fácil para nós resolvermos. Por exemplo, aí você, você pega o cérebro, ele começa a selecionar aquilo que ele é importante. Não vejo que no número 3 aquelas informações que estão chegando, o cérebro está iluminando algumas delas apenas e outras não, tá vendo? Algumas estão bem iluminadas, são aqueles que você já tem conhecimento prévio. Ah, entendi. E aquilo que não tem conhecimento prévio, você começa a descartar. Não, eu não conheço, nunca vi, não sei quem agora não. Então, você procura sempre a informação que vem confirmar aquilo que você já sabe. Aí você diz, isso aqui é bom porque, por exemplo, vamos supor que você acredita, com o passar do tempo, que ler escutando música é bom, ajuda a entender melhor. Tem gente que discorda, né? Aí, muito bem, ler estudando música é bom. Aí você diz assim, aí vem a dona Conceição e diz assim, olha, eu adoro ler com música. Ele disse, olha, eu não falei para vocês que era boa música, olha aqui, olha. Aí vem a Celina e diz, não, eu já não gosto. Eu já não gosto. Não, a Celina é uma exceção, cara, mas a maioria aqui, entendeu? Eu vou gostar mais dessa opinião do que a opinião dela, porque ela confirma o que eu penso. Então, ele está confirmando o que eu penso. Então, nós temos essa tendência em aceitar aquelas opiniões que favorecem a nossa crença. Eu já vou mostrar para vocês onde é que a gente vai usar isso. Tá bom? Entenderam, né? Vamos pegar o próximo aqui. Eu peguei essa charge da internet, que é bem atual atualmente. Isso aí, olha. A moça fala assim para o pai: não, pai, isso aí é uma notícia falsa, um fake news, né? Olha só o que o pai dela falou. Mas como pode ser fake news se diz exatamente o que eu penso? É isso, gente. As pessoas só acreditam no que querem acreditar. Isso é o ditado popular, né? Elas só acreditam no que querem acreditar. Então, nem tudo o que é falado você vai aceitar, porque aquilo você tem um filtro que se você não estudou, se você não refletiu, você vai deixar, não, isso aí não. Não é assim não, cara. Não é assim não. Porque a tua experiência não aceita isso. Então, esse é o chamado viés de confirmação. Eu só aceito aquilo que vem me favorecer. Então, o viés da confirmação, a pessoa procura apenas o que confirma a sua opinião. Se não confirmar, eu não aceito, né? Então, isso pode estar ligado, pode ser orgulho nosso, pode ser uma resistência a reconhecer que eu estou errado, pode ser falta de humildade. Isso tudo são os caracteres que a doutrina espírita explora bastante, né? Para nosso progresso espiritual. Muito bem. Vamos pegar aqui um caso interessante de um viés lá com Pedro, na época de Jesus. Vocês lembram que Pedro falava assim: não, Senhor, eu jamais vou te abandonar. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te negarei. Lembra que ele falou isso? Isso aí era um excesso, era um viés chamado viés de excesso de confiança. É outra maneira de nós pensarmos. É nós acharmos que nós temos o controle das nossas emoções. Não, se preocupe, não, lá que eu vou e não vou me envolver, não. Olha, eu recebi a educação da doutora Conceição, como é que eu vou entrar ali e vou receber influência dos caras lá que... Isso aí é excesso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Pode ser bom, eu posso me dar bem ou não. Mas é uma coisa que eu já faço automaticamente, entendeu? Então, viés é uma coisa que eu faço automaticamente. Então, o Pedro, ele falou isso com excesso de confiança, mas logo depois, olha aqui no azulzinho, o que ele está falando.
eu não conheço esse homem, né? Mas ele falou que nunca ia negar Jesus. Aí lá na frente ele negou, porque na realidade ele tinha uma visão de quem ele era, mas na prática, na real, ele era outra pessoa. Nós somos assim. Nós somos como Pedro. Nós achamos que podemos, que sabemos, que dominamos, que sabemos o que vai acontecer, que, né? Temos todo o domínio. Mas, na realidade, nós temos as nossas fragilidades. Se nós levássemos a reflexão, nós iríamos encontrar mais facilmente. Então, a pessoa, nesse viés aí, nesse atalho mental, ele superestima a sua capacidade de julgamento, ele se acha superior aos outros. Então, ele pode se relacionar com vaidade, com presunção, com dificuldade de ouvir os outros, de se achar superior aos outros. Com outra palavra, orgulho, né? Entendeu? Então, vejo que são coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas a gente nunca parou para pensar, isso é mesmo, né? É mesmo. É, exatamente. Eu acho interessante esse assunto, não sei se vocês, mas eu acho interessante demais. Um outro tipo de viés é chamado de viés de ancoragem. Significa o seguinte: ancoragem é quando a nossa mente se apega a uma informação como âncora e usa aquilo como base para nós julgarmos os outros. Quer ver uma coisa? Na época de Jesus, o que que os hebreus, os judeus, os hebreus, eles esperavam? Eles esperavam um Messias que fosse o quê? Um líder militar, que fizesse o quê? Acabasse com os romanos que dominavam. Lembra disso? Então, essa era a ideia que eles tinham de um Messias, um líder, um guerreiro, um camarada que vinha para detonar os romanos. Essa aí era a âncora dos hebreus. E quando Jesus falava, dava um nó na cabeça deles. Porque Jesus falava de quê? Fazia milagres, ensinava o amor, falava do reino de Deus, que o reino de Deus não era desse mundo, era do outro. Mas, como assim? Aqui é a nossa terra. Entendeu? Então eles bugaram, que é a palavra moderna, né? Eles bugaram, eles deram um nó na cabeça deles, porque eles tinham como uma âncora, a ideia fixa era que Jesus era um militar. E nós, quantas ideias nós temos fixas que para mudar, meu amigo, demora muito tempo, né? É uma ideia que demora anos. E quando nós ainda somos flexíveis, quando nós não somos, é o famoso, aquele ali, a cabeça dura. Esquece. Não conversa com aquele cara que ele não muda nunca de opinião, de visão. Ele não considera, né? Então, você vê uma pessoa conversando, ele nunca espera você terminar a sua frase, ele já vai colocando a dele. Por quê? Porque ele está ancorado, ele está fixo. Âncora, lembra que é uma âncora de um barco, né? O barco joga âncora e fica fixo ali. Então, ele está fixo numa ideia. Então, vai ser difícil mudar a ideia. Então, a pessoa fica presa naquela impressão como referência. Então, pode ser que isso esteja relacionado com preconceitos, com julgamentos precipitados, uma falta de análise mais cuidadosa. Tudo é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Mas se nós começarmos a entender essas âncoras, esses atalhos, você começa a refletir um pouco mais fundo, que lá no final eu vou falar sobre isso, tá bom? Se o tempo permitir, eu preciso ser um pouquinho mais rápido, né? Tem um que é o status quo, que eu vou até pular, vou logo falar do que, onde é isso. O status quo é quando você não quer mudar o que já está, né? A nossa mente, ela teme o desconhecido, aquilo que ela não conhece ainda, melhor ficar, né? Melhor ficar do lado seguro, né? O pessoal diz, melhor um passarinho na mão que dois voando, não é assim, não é isso? Essas frasezinhas aí. Aí você começa a perder oportunidades. Foi o que aconteceu em um jovem, que eu vou falar daqui a pouquinho, que tem no livro da Joana de Ângeles. Daqui a pouquinho, tá bom? Então, depois lá no final também eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos mudar. Será que isso aí está fixo no nosso cérebro e nunca mais a gente vai mudar? Se fosse assim, não existiria a lei do progresso, né, gente? Não é isso? Isso aí pode ser mudado? Pode. Agora vamos ver depois aí, tá bom? Então, esse viés, essa tendência que nós temos, é de a pessoa permanecer presa a hábitos, crenças, comportamentos antigos, porque mudar exige esforço moral. Não, se você não sabe se vai dar certo, se não vai dar, você vai ter medo, você tem receio de que não vai dar. Então, você está ligado ao passado, você está ligado à tua acomodação espiritual. Não. O que que nós costumamos falar?
nós no futebol, no Brasil. O que está ganhando não se mexe, não é isso? Então tá bom, tu tá feliz assim, cara, então para que tu vai procurar sarna para se coçar? Aí vem aqueles ditadozinhos que desestimulam a gente buscar sair desse status que nós estamos, né? Muito bem. Outro ponto que nós temos é uma aversão à perda, é um outro comportamento que nós temos, de a tendência psicológica de se sentir mais intensamente a possibilidade de perder algo. Então, se eu posso ganhar ou posso perder, a perda me mexe mais comigo do que o ganho. Eu vejo que nessa balança aí, esse rapaz tem uma balança onde de um lado tem perda e do outro lado tem ganho. Ele está indeciso, mas veja que quem está pesando mais aí, quem está levando mais para baixo a seta, é a perda, né? Então ele dá mais valor à perda do que o ganho. Vou já explicar onde é que nós vamos chegar nisso aí também, tá bom? Então, olha, a pessoa se prende ao que possui, ao que conquista, né? Ou o que já conhece, porque teme a dor da perda. Então, apego excessivo às coisas transitórias, aos bens materiais, a dificuldade de se desapegar, a resistência em aceitar que a vida material é passageira. Então, isso aí está muito relacionado com a perda física. Agora, vamos pegar tudo isso aí, vamos juntar nessa passagem de Jesus para vocês entenderem agora a visão de Jesus espetacular, gente. Fora do. Não tem comparação com ninguém. Quando aquele jovem pediu para seguir Jesus, lembra? Aí Jesus falou: segue-me. Aí ele falou: mas eu tenho que sepultar o meu pai. Aí ele falou: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Vem ganhar o reino dos céus comigo. Coisa parecida assim que ele falou, né? Aí o jovem foi embora e não voltou. Vamos lá, vamos observar essa passagem de Jesus. Por que ela é importante? Se você for superficial, você vai dizer: ele não, ele não soube valorizar Jesus. Isso é muito simples, gente. Uma análise dessa é muito simplificada. Nós temos que ir mais a fundo. Primeiro, é que a decisão dele foi rápida demais. Primeiro, decisões rápidas são baseadas nos vieses, que nós estudamos alguns. Eu tô querendo comprar um livro que tem mais de 400 vieses, mas eu não tenho tempo de ler tudo isso, mas eu tive que ler alguns para explicar para vocês o que é, né? Mas eu vou comprar, se Deus quiser, para ler, pelo menos nas férias, eu vou ler alguns. O primeiro viés, assim, a tomada de decisão dele foi rápida. Não dá para, porque eu preciso enterrar meu pai. Olha só, primeiro foi o viés do status quo. Ou seja, ele já tinha uma vida, já estava estabelecido, já tinha a sua vida em sociedade, e Jesus estava chamando para uma vida muito diferente. Muito diferente. Então, é aquele negócio. Melhor não mexer no time que está ganhando. Eu vou ficar por aqui mesmo, no meu mundinho. Felicidade, beleza, vai embora. Tá bom? Pode seguir viagem. Isso aí é o viés do status quo. Foi o jovem, sem pensar, ele usou esse atalho. O cérebro dele fez esse, cara, fica aqui, não te mete a besta, não vai procurar sarna para te. Aí ele tomou essa decisão de não vou seguir Jesus, não. Outra explicação que pode ter, outro viés que é possível de ter acontecido é essa aversão à perda. Sabe por quê? Porque na cultura dele, ele tinha que demonstrar que ele era um filho fiel, seguidor dos princípios, amoroso, cuidador da família, para poder ter direito a quê? A herança. A herança. Então, isso aí é uma aversão à perda. Ele poderia ganhar uma herança, mas Jesus estava prometendo muito mais. Mas ele falou: peraí, esse pouquinho que eu tenho na minha mão, já estou satisfeito com isso, cara. E aí, então, ele pode ter pensado nisso aí rapidamente. Ninguém sabe de fato o que ele pensou. Pode ter sido um desses aí, tá, gente? Não estou dizendo que foi um ou outro, pode ter sido um desses. Inclusive, alguns autores citam outros mais. Mas eu peguei só três só para a gente discutir bastante, né? Outro viés foi o viés da ancoragem. Ou seja, a ideia que ele tinha de felicidade, que ele já tinha construído, era aquela ali. Já era aquele mundo que ele estava vendo, que ele vivia totalmente. E Jesus traz uma ideia totalmente diferente. Jesus tinha um plano muito intenso, né?
Ele devia ter ouvido falar nos discípulos de Jesus, que trabalhava dia e noite, para lá e para cá, e andava para cá, andava para lá, e ele queria ter o que? A sua comodidade. Então, ele estava ancorado, preso nas suas raízes, no seu mundo. Então, ele preferiu ficar ali. Então, essa decisão que ele tomou, que ele acabou perdendo uma excelente oportunidade agora, depois de 2000 e poucos anos, nós sabemos que foi uma oportunidade de ouro que ele perdeu, mas na hora, acho que nem ele desencarnou e não sabia disso, né? Porque ele tomou decisões rápidas, rápidas. E de onde foi que ele tirou isso? Aí as pessoas que não param para refletir, dizem, porque ele é simples, porque ele era isso, porque ele era aquilo, que ele... dão uma resposta muito rápida, igual um viés, né? Nós costumamos. Então, vejo que Jesus, ele utilizava de frases impactantes para quê? Para tentar quebrar aqueles padrões de pensamento que as pessoas tinham na época. Deixa que o morto enterra seu morto. Imagina o choque que aquele jovem teve. Como assim? Claro que Jesus falou aquilo para impactar. Na realidade, talvez ele estivesse fazendo um teste para saber se ele merecia de fato seguir o Jesus. Né? Então, ele devia estar fazendo um teste mesmo. Deixa que o morto enterre os mortos. Então, ele estava forçando uma reflexão profunda. Se o jovem tivesse parado, pelo menos para pensar, alguns minutos, ele já ia pular para outro tipo de raciocínio. Mas como ele se deixou levar pelo impulso, pelo ímpeto, ele negou Jesus, né? Então, em vez de discutir a legitimidade do pedido, Jesus deslocou o foco para a prioridade da decisão, a prioridade da decisão. Quando ele disse sobre o reino de Deus, as maravilhas, o que esperava. Então, ele não disse, deixa de besteira, rapaz. Teu pai está morto já. Não, ele não falou isso, não. Ele simplesmente jogou. Veja que ele não criticou a escolha do jovem. Ele falou, olha, tu vai ganhar o reino dos céus. Cara. Deixa que o morto sepulte os mortos, né? Aí a Amanda comenta lá em Via de Luz sobre isso aí, que existem pessoas que estão vivas, mas por dentro eles estão mortos. Porque ele não aproveita todas as oportunidades. Ele segue a manada, segue a multidão. É mais um apenas. Acorda, come, dorme, acorda, come, dorme. Não tem nenhum ímpeto de se melhorar, de se modificar, de aproveitar a oportunidade, né? Então, essa passagem de Jesus, ela mostra o compromisso com a missão e a dificuldade que é de abandonar aquilo que te oferece segurança, pertencimento à sua raça. Então, chega um momento na nossa vida que a gente precisa tomar essas decisões, como o Marco Prisco falou aqui na abertura, né? Todos aqueles personagens tiveram seu momento. Agora, como eles venceram os seus vieses, os seus atalhos, aquele ímpeto, ou seja, todo mundo faz assim, eu também vou fazer. É isso que a gente tem que quebrar essa amarra. Nós todos temos que quebrar essa amarra. E nós temos que estudar, aprofundar a nossa reflexão com relação a isso, tá bom? Agora, minha pergunta que nós falamos agora, mas será que eu posso mudar essa maneira se, como foi falado anteriormente, se meu cérebro é igual um computador, que vai me ajudar a encontrar o caminho mais rápido, eu não posso programar o meu computador, mudar ou fazer uma calibragem, né? Porque às vezes, quando não está bom, você vai e calibra e o carro, você está dirigindo um carro e não está muito legal, você vai lá e calibra e começa a dirigir legal, né? Às vezes você quer soltar o volante e o carro vai para um lado, vai para outro, porque ele não está calibrado. Porque quando ele está bem calibrado, você solta o volante um pouquinho só, ele vai na linha reta. É a mesma coisa, mas será que esses vieses eles podem ser modificados? Sim. A neurociência fala que o nosso cérebro ele é plástico. Ele está sempre se modificando, sempre se regenerando. Neurônios são criados e novas conexões que facilitam a nossa compreensão, nosso estudo. Então, tudo aquilo que nós passamos é registrado de alguma forma. E pode registrar uma coisa
nova em cima daquilo que nós tínhamos um hábito diferente. Por exemplo, as experiências que nós temos, o aprendizado, a autoavaliação, se nós fizermos, aqui eu lembro de Santo Agostinho, né? Se nós fizermos toda noite uma autoavaliação, amanhã nós não seremos mais os mesmos que nós somos hoje. Então, isso aí já é, por si só essa passagem de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, né? É, é, nos leva a modificar a maneira como nós pensamos. Algumas, não dizer, olha, nós não vamos mudar todos, não, tá? Calma aí, estou falando que é possível mudar. Nós repetimos uma coisa conscientemente, olha, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, até que aquilo torna-se um hábito. De tanto você fazer, inicialmente aquilo é demorado, é lento, não é agradável, mas a repetição vai fazendo um hábito. E você vai criar um hábito de fazer coisa boa. E aí, a partir daí, o teu cérebro vai apontar para aquela coisa boa, para você tomar aquela decisão rápida, que você não precisa de muito raciocínio. E a reflexão profunda que Jesus ensinou a fazer, né? Se o jovem tivesse refletido, ele teria tomado outra decisão. Então, os atalhos mentais de hoje não são os mesmos daqui a 10 anos, não, gente. Vão ser totalmente modificados. Que coisa. Ainda bem, né? Pelo menos isso é a doutrina espírita, já tínhamos falado isso há muito tempo, isso, né? Que nós iremos modificar. Mas, veja bem, nós estamos na Terra, nós precisamos desse corpo, nós precisamos desse órgão, e ele nos ajuda a tomar decisões, e então nós vamos ajudá-lo também a, a tomar decisões corretas, né? Então, como é que nós. Então, eu peguei essa imagenzinha aqui, toda essa imagem eu pedi para ir a geral, tá? Porque eu não sou bom desenhista, não, tá bom? Então, eu só dou a ideia para ele, ele desenha, eu gosto, eu não gosto, e ele vai gerando para mim. Como é que nós podemos assumir o controle? Porque, aparentemente, parece que o nosso cérebro é igual um piloto automático. Vocês já viajaram de avião? Já viram alguma vez o piloto sair da cabine e ir no banheiro? Na primeira vez que você vê isso, você toma um susto danado. Você pergunta assim, quem é que ficou lá dentro tomando conta do avião? É o tal do piloto automático. É um computadorzinho que, claro, ele não vai passar muito tempo, é só alguns minutinhos e o piloto volta para lá. Pois é, mas não é bom viver no piloto automático o tempo todo. Imagina se o piloto fosse lá para trás e conversar com o pessoal e deixasse alguma coisa não ia prestar, concorda? Então, nós temos que tirar os nossos hábitos do piloto automático. Então, é o que eu chamei aí como assumir o controle e evitar esses viés. Por exemplo, eu peguei só um viés para nós entendermos como é que se pode fazer. Né? Por exemplo, o viés da confirmação. Né? Lembra daquilo que eu estou sempre atrás de opiniões que digam que eu estou certo, que as minhas escolhas estão certas, que confirmem que eu estou certo, que estou no caminho certo. Eu vou desenvolver consciência do viés. Primeiro, eu tenho que saber que eu tenho esse tipo de comportamento. A reflexão, a autorreflexão. Você tem que se autoconhecer. Eu tomo decisão assim. Se você não reconhece isso, então esquece. Esquece essa conversa de hoje também, tá bom? Porque se você não reconhece que tem um desses comportamentos automáticos, fica difícil você tentar corrigir. Para corrigir por quê? Você já está com um viés dizendo que você está certo, lembra disso? Então, buscar ativamente fatos que dizem que o contrário. Assim, nem sempre eu estou certo, que nem sempre eu preciso ter medo, que nem sempre. Tudo aquilo que nós falamos, eu vou procurar fatos da vida que dizem, não é bem assim, não, cara. Eu pensava que era assim, mas olha, naquela vez que eu fiz isso, nem tive medo, nem tive receio. Não foi bom, mas também não foi o que eu esperava, de desesperador, não, foi mais ou menos. Então, eu vou começar a adotar uma abordagem, uma maneira sistemática. Não somente hoje, daqui ano que vem, de novo, a gente conversa sobre isso. Não. Todo dia um pouquinho, sabe? Porque tem que se construir. Isso leva tempo, né? Eu vou começar a desafiar aquilo que eu pensava antes. Eu vou tentar agir de maneira diferente. E aí eu vou tomar uma decisão baseada na minha reflexão. Tá bom? E por último, eu elenquei assim algumas maneiras de você recalibrar. Por exemplo, você fazer a avaliação frequente, porque o cérebro ele aprende quando você compara. Quando você compara uma coisa ou outra, o cérebro percebe que tem alternativas.
Se ele não sabe, ele vai sempre tomar aquela única alternativa que você deu para ele, guardar a informação. Olha, o único caminho é por aqui. Se você não ensinar que tem outros caminhos, ele vai sempre te indicar esse caminho. E vocês nunca pararam para pensar, alguns dias, quando te chega para dormir, você diz, meu Deus, o dia já acabou. Eu nem me lembro o que eu fiz hoje, foi tão rápido assim. Aí eu pergunto, quem é que estava tomando as decisões? Era você ou era o piloto automático? Presta atenção, é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Quem foi que te levou o dia todo? Ah, mas eu não preciso pensar, eu não preciso pensar, para comer, para beber, para conversar. Não precisa, mas você não está no nível consciente. Então, significa que algumas decisões que você tomou foram esses atalhos que nós conversamos aqui. Entendeu? Então, na realidade, a gente está deixando à mercê da nossa sorte, o que vier, paciência. O que eu posso fazer? A vida é assim mesmo, a gente começa com aquelas explicações esquisitas. Né? Então, é, é, você começa a questionar o que eu esperava, o que foi que aconteceu. Aí você começa a comparar. Então, você tem que se expor a perspectivas diferentes. Uma coisa que você não gosta, vou me expor. Ah, eu não gosto de falar, eu vou falar. Ah, eu não gosto de trabalhar em grupo, eu vou trabalhar em grupo. Vou tentar, porque aí quando você vai ter dificuldade no início, mas você vai ter um poder de comparação, você vai desancorar. Lembra disso, Claudino? Você vai tirar aquela âncora de só fazer daquele jeito, de só pensar daquele jeito, de só comer aquilo, de só assistir aquele programa, de só. Você vai começar a ter alternativas. O cérebro começa a revisar tudo aquilo que ele tinha guardado, né? E você tem que começar a pensar com o seu próprio pensamento. Assim, olha, em vez de perguntar assim, eu estou certo, você tem que perguntar, por que eu acho que eu estou certo? Olha como é diferente. Você não vai perguntar, será que eu estou certo? Não, não, você vai perguntar diferente. Por que eu acho que eu estou certo? O que foi que me levou a pensar que eu estou pensando certo? O que foi que me levou a pensar que a minha opinião está correta? Quando você começa a pensar desse jeito, não vai mudar nada, tá? Mas vai mudar aqui, ó. O teu cérebro vai ter outro parâmetro de comparação. Então, da próxima vez que acontecer aquela situação, você não vai ter apenas uma escolha. O cérebro ele vai te mostrar alternativas. Ó, tem essa e tem essa, lembra? Se você refletir, você pode achar uma terceira alternativa. Ok, mas isso aí, se você continuar refletindo, né? Tá bom? Então, essa simples mudança, ela reduz significativamente vários vieses. Muitos, muitos vieses mesmo, tá bom? É, uma lista de viés aqui que eu vou deixar para vocês depois, vou mandar, tá bom? O viés da confirmação são perguntas que você pode fazer para você mesmo, para você tentar mudar a maneira que você pensa. Engraçado, nós não precisamos de remédio, nós não precisamos de nada. Nós temos a luz dentro de nós. Nós somos luzes. Lembra o que Jesus falou? Nós somos luzes. Então, nós temos que buscar essa informação. Claro que a leitura, que o diálogo facilitam. Mas se você não tiver essa conversa com você mesmo, para tentar colocar no nível consciente o que você aprendeu, fica difícil de mudar. Então, por exemplo, aquele viés da confirmação, como é que eu posso modificar aquilo ali? Quando eu digo assim, quais são os fatos que podem me mostrar que eu estou errado? O que poderia mostrar que eu estou errado? Se você só o fato de você pensar isso, o cérebro já vai procurar uma outra alternativa. Quando você está com excesso de confiança, você pode perguntar para você mesmo: o que eu posso. Eu estou esquecendo de considerar alguma coisa? Porque a pessoa que ela é orgulhosa, ela acha o seguinte: o que eu penso é o que está correto. Mas a partir de agora, vamos dar uma chance, um pouquinho mais de chance para o nosso progresso espiritual e falar o seguinte: eu estou esquecendo alguma coisa? Eu deixei de levar em consideração alguma coisa? Antes de dar qualquer opinião, tentem fazer isso. Eu estou tentando fazer isso. O viés do status quo. Será que eu estou tentando manter isso aí porque é realmente melhor ou porque eu estou acostumado? Porque tem gente que diz, não, do jeito que eu fiz, sempre funcionou.
Eu não vou mudar, não. Isso aí é porque realmente está bom ou porque eu estou querendo me acomodar ou porque eu estou com medo de mudar? Hã? Entenderam? Então, a maneira que você começa a se auto-questionar, na hora que você está refletindo, deitado lá, esse camarada, por que que eu fiz aquilo? Eu podia ter feito de maneira diferente? Entendeu? O tipo de raciocínio é diferente. Por que que, se eu tivesse feito assim, como é que teria dado? É o tal que o Santo Agostinho recomenda a gente, você fazer uma auto-reflexão, né? E na obediência, na ancoragem, você diz, a ancoragem você está amarrado a uma opinião e ela que reflete na outra, no resultado, na tua escolha, né? Você pergunta, essa informação, ela é realmente boa ou apenas eu estou preso a ela, né? Entendeu? Você vai numa loja comprar um celular. Aí antes era 2.000, aí você encontrou um de 1.000, aí você diz, olha, esse é barato. Por que você disse que era barato? Porque ele é menor do que o anterior. Mas quem foi que te disse que aquele ali era caro? Você tem celular mais caro do que aquele. Então, isso é que é âncora. É a nossa primeira referência. Então, a primeira coisa que a gente vê é bonitinho. Ah, eu vou levar isso aqui. Ah, eu gostei disso, eu vou levar. É a primeira coisa que você gosta, isso é âncora. Então, será que a nossa primeira opinião é a correta? É a mais adequada? Se nós não tivermos tempo para uma decisão, ok. Mas se nós tivermos tempo, não custa nada a gente tentar um pouquinho mais, entendeu? E é isso. Espero ter, espero que vocês tenham gostado, porque eu gosto demais desse tipo de assunto. À disposição para perguntar. Se alguém quiser fazer perguntas, ou Então, colocação, ou um exemplo, nós estamos aqui para conversar, gente. Talvez da próxima vez eu reduza um pouco o tempo para vocês terem mais oportunidade. quem quiser fazer alguma pergunta ou aumentar alguma coisa, ele está à disposição. É. Alô? Será que a gente estava fora da... Saiu? Não. Não, tá todo mundo ouvindo. Na verdade, eu não tenho muito o que perguntar, não. Por isso que Legal. eu gosto de convidar várias pessoas, porque cada uma tem seu estilo. E você faz uma apresentação bem clara, como sempre. Obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, então eu vou convidar a nossa irmã Celina para fazer a prece de encerramento. Tá bom, Celina? Oi, dona Conceição. Tá bom, sim. Vamos. Legal, Dejair. Obrigada. Bom, então, nesse momento, todos nós aqui com nossos pensamentos unidos, avaliando e refletindo sobre toda o que foi passado para nós agora, nos ajudando justamente nessa reflexão, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por tudo aquilo, sim, que tu tens nos proporcionado, por todas as oportunidades que tu nos tens oferecido, por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Lembrando de cada irmão nosso, em cada lugar, em cada situação que se encontra, para que sejam todos, estão sendo atendidos. Obrigada, Jesus. Obrigada aos ensinamentos, a tudo isso que tu nos passa, e possamos seguir nessa jornada da vida terrena. E assim, mais uma vez, agradecendo a espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos dá todo esse suporte. E assim seja. Que assim seja. Obrigada. Uma boa noite a todos. Valeu,